Fazendo um paralelo, não sei se a gente vai falar dele ou se você aprender a falar do PC Siqueira, que eu analisei também. Vamos falar dele também. Fazendo um paralelo, na época enfim, que a notícia do PC Siqueira veio a público, né, do fim da morte dele? Isso, da morte dele. Eu lembro que eu estava estudando sobre a questão da depressão e eu estava vendo alguns escritos sobre isso, né? E algumas pesquisas na época que eu pesquisei, que eu coloquei no vídeo, falavam o seguinte: alguns indícios de que a pessoa, não que ela vai se matar, mas o estudo foi feito de forma contrária. Pessoas que se mataram foram ver o que elas faziam na vida delas. Então, muitas pessoas se mataram, vamos ver como que era a vida dessas pessoas. E tentaram encontrar informações em comum. Eu cito esse estudo no vídeo, eu coloco o estudo lá, para tentar chegar num padrão. Bom, pessoas que se matam, geralmente, não 100% dos casos, mas geralmente têm determinados elementos na vida delas. E o elemento mais forte, que eu até brinquei agora há pouco, falei da família, é um elemento presente, né? As pessoas que iam para esse caminho, ou que acabavam chegando nele, porque é difícil falar o que leva a pessoa, se ela vai por conta própria, se ela chega lá, se ela é colocada ali. Ao ponto de tirar a própria vida? Isso. Uhum. Mas quais eram os elementos presentes? A pessoa não tinha uma vida de exercícios frequentes, a pessoa não tinha uma vida social frequente e a pessoa não tinha laços sociais familiares duradouros. E aí você pega o caso, por exemplo, do PC Siqueira, né? Ele, em alguns vídeos antes de tirar a própria vida, ele comenta que eu deveria estar tomando um suco detox e correndo, acho que era isso que eu devia fazer da vida, mas não, eu tô aqui me drogando todo dia. Esse é um outro elemento, uso das drogas de maneira constante. Eu tô me drogando todo dia, ficando mofando nessa casa, não sei o quê. Um pouquinho antes dele terminar com a própria vida, ele terminou o relacionamento com a menina, né? Não tinha um laço social. E laços familiares. Não tinha filho, etc e tal. Aqui tem que tomar muito cuidado para não passar a ideia de que o cara se matou, culpa dele. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou apresentando o que o estudo mostra, um estudo que analisou pessoas que se mataram e tentou encontrar coisas em padrão. Em paralelo, eles viram pessoas que chegaram muito próximo, em estado depressivo, e não tiraram a própria vida. E aí o que essas pessoas alegavam? Meu filho, minha mãe, meu esposo, minha esposa. Essas pessoas se apegavam em laços sociais profundos. Eu acho que isso, em paralelo do PC Siqueira e o Whindersson, é uma coisa, infelizmente, que eles têm em comum. O Whindersson queria ser um pai. O filho dele, infelizmente, faleceu. Ele queria ser um marido. Teve a primeira situação ali com a primeira esposa, a gente não sabe, teve a situação com a segunda. Então eu acho que essa falta desses elementos que poderiam salvar ele, eu acho que faz ele ficar numa busca constante por quem ele é. Eu sou o boxeador, eu sou o músico, eu sou o comediante, porque eu não tenho os elementos que me puxariam pro chão, né? Eu não tenho os elementos que me puxariam aqui, que fariam eu ficar firme aqui, eu ficar presente. E aí isso, se eu não tenho esses elementos, eu não tenho propósito, que é o que o Viktor Frankl fala. Propósito é você agir da forma que você deveria agir nesse contexto. Eu sou pai, eu sou marido, sou cristão. Eu, Vitor, né? Se eu tiver um problema, pode ser o problema que for. A minha primeira reação vai ser como pai, cristão, marido. Vitor, você tem que mudar para São Paulo hoje. Não dá, cara. Não vou criar minhas filhas lá, não vou colocar minha esposa numa rotina onde ela não tem eu em casa perto para ajudar. Mas é a sua carreira. Lasque-se. Isso não seria o meu propósito, né? Não é o meu propósito. Sim. Não é o que eu tenho que fazer agora. Tanto que eu já tive problemas na internet também. A gente é atacado direto, né? Você cresce e você é atacado. Eu nunca tive um problema sério, assim, de ficar do dodói da cabeça, vamos usar essa palavra, porque eu sempre pensava assim, cara, meu primeiro compromisso é com Deus. Se o que está acontecendo não tira a minha salvação, se Cristo não deixa de me amar por causa disso, o homem vai me xingar, pelo amor de Deus, cuspir, escarrar em Cristo. Eu não sou, quem sou eu, pelo amor de Deus? Então é isso aí mesmo. Minha esposa, minhas filhas não vão deixar de me amar, de me respeitar? Beleza. Meu propósito é primeiro com Cristo, depois com a minha família. O resto eu resolvo. Estão atacando? Beleza. Eu acho que isso, no Whindersson, talvez seja um problema. Falta de alicerce. Eu não tenho ninguém, eu não sei quem eu sou. Muita gente me critica. E aí sobra muito barulho de fora aqui dentro. E aí, infelizmente, acaba machucando. Verdade. E às vezes até uma síndrome de impostor, né? Porque ele tem muito sucesso, ele tem muito dinheiro. Ele só tem sucesso. E parece que ele não se encontrou em nada do que ele fez, mesmo ele tendo muito sucesso. Sim, sim. Só tem sucesso, né? Até no boxe, que ele não é um grande lutador, ele fez muito dinheiro como boxeador. Ele é onde ele coloca a mão, ele consegue fazer dinheiro, né? Isso é inegável. Sim, e tá sempre cada vez pior.
internamente. Então, é isso que não dá pra... Assim, lógico que dinheiro não é tudo, não é quase nada, na verdade. Quando você tem um problema de verdade aí que você vê, né? É. Mas mesmo assim, para uma pessoa que saiu do nada, que era pobre, né? Deveria ser o ápice da vida dela. É como Jesus diz, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O dinheiro, infelizmente, não é. Não é aquilo, né? Não é. Pois é. Agora, Vitor, eu quero Vamos saber, lá vem, polêmica. por último, quais os principais sinais não verbais que indicam mentira? Para o povo aí de casa ficar sabendo quando alguém estiver mentindo para eles, na cara deles, a pessoa conseguir detectar. Ai, meu Deus do céu. Ó, bom, vamos lá. Não tem um sinal específico da mentira. É sempre bom falar isso. Tá. Aquele sinal que sempre que a pessoa faz, ela tá mentindo. Né? Então, sempre tratem com muito cuidado, muita atenção, como eu sempre falo, né? Busquem, se você acompanhou o episódio inteiro, você viu que eu falei da regra 327, dos 3 Cs, né? O contexto, congruência e a combinação, vários sinais, né? Mas um livro que eu comento muito, eu gosto de falar, que é do professor Aldert Vrij, que é o Detecting Deceit and Pitfalls. Ele faz um conglomerado de pesquisas na engenharia reversa. Ele pega pessoas que estão mentindo em contextos high stakes. O que é um contexto high stakes? Quando a pessoa, o mentiroso, tem uma ligação emocional muito forte com a mentira e ele está numa situação onde, se ele for descoberto, ele é punido. Se ele não for descoberto, ele tem uma recompensa. Um exemplo, uma traição. Ele tem uma ligação emocional com a mentira. Sim. Porque ele está com medo, ele tem as emoções de prazer quando ele está traindo, etc. Então ele tem uma ligação emocional com aquela mentira. É um contexto direto de recompensa e punição. Se eu descubro, acabou meu casamento, ou até pior, pode ser uma pessoa famosa, o nome dela vai pra mídia, acabou a reputação também. Se ninguém descobre, eu mantenho a minha recompensa, que é manter o meu casamento, manter a minha imagem, etc. e tal. Então, manter 2 mulheres. Manter 2 mulheres. Em situações assim, os sinais aparecem com mais frequência. Alguns sinais que a gente pode falar, a pessoa, quando entra no momento de falar da situação problemática do estímulo, ela pode começar a se coçar muito mais, a se ajeitar, que são os gestos manipuladores autopacificadores. A pessoa começa a se tocar mais, a se coçar mais. Lembre-se que tudo isso sempre com contexto. Uma outra coisa que acontece muito falando em tom vocal. Bom, primeiro é a coceira, enfim, a pessoa começa a se ajeitar muito, tá desconfortável. A outra questão é no tom e no volume vocal. Existe uma pesquisa que é a tabela das reações vocais a depender da emoção. Então, por exemplo, a raiva, a gente tem geralmente uma resposta de raiva genuína, um aumento no volume e no tom vocal. A pessoa fala mais alto. O que foi? O que você tá falando? Você tá louco? Então, ali eu sei pela voz, se aumentou o tom e aumentou o volume, eu sei que é raiva. E isso tem variações. Na mentira, geralmente eu tenho uma queda no volume vocal e um aumento no tom. A voz fica mais aguda e eu falo mais baixo. Tipo assim, você me traiu? Não. É mais ou menos isso. Aqui, ó. É até engraçado, né? Pega um exemplo na escola, quando a gente não sabe o que falar. O professor pergunta, quem descobriu a América? Cristóvão. Como? Não sabe o que você fala. Dá aquela desafinada, né? A Suzane von Richthofen, ele me dava muita droga, muita droga. A gente apresenta esse comportamento. Esse é engraçado. Então, geralmente, a pessoa, quando ela vai mentir, ela fala um pouco mais baixo em volume, até porque a gente fica inseguro de falar algo que a gente não tem certeza ou que a gente sabe que é mentira. A gente tem uma insegurança em falar isso em voz alta. Teve uma coisa que eu perguntei pra você, que hoje eu não sei o que eu perguntei pra você, a questão de psicopata. Você acha que nasce você? Eu acho que... vai diminuindo. Né? Vai diminuindo, eu não tenho certeza. E com a mentira a mesma coisa, é uma incerteza. Será que ele vai acreditar ou não? Isso aqui, não, é uma incerteza, eu falo mais baixo. Se a pessoa falar isso não, você já pode ter certeza que ela tá mentindo pra você. Tá mentindo pra caramba. Então, na voz, volume vocal mais baixo, e é sempre, pessoal, importante, é sempre pontual, tá? Se a pessoa já começa falando baixo, né, o pastor Valdomiro, irmãos, reino de Deus. A pessoa já começa falando mais baixo, mais agudo. É o Mickey. Já você me traiu. Não, a pessoa já tem aquela linha de base, já é o padrão. Mas se a pessoa, momentaneamente, fala mais baixo, ou fala mais agudo, né? A pessoa tinha conversando com você, não, tal. Eu tava lá, fui na casa do meu amigo Léo, tal. E tinha mulher lá? Não. A pessoa já começa a se entregar. Naquele momento, ele fala ali mais agudo. Sim.
atacésica, né, que eu falei, o excesso de toque, o volume vocal é mais baixo, o tom vocal mais agudo, e tem o que a gente chama do eye blinking, né, a pessoa começa a piscar mais. Tem um artigo chamado Blinking During and After Line, se eu não me engano é do Aldrich Bridge também, que ele explora essa relação da piscada. A piscada, ela ocorre por quê? Excesso de carga cognitiva. Eu vou lembrar de alguma coisa, eu começo a piscar mais. Como que chama? Meu Deus, começa a piscar mais. Sim. Então, quando eu tenho excesso de carga cognitiva, isso influencia na minha piscada. Eu tô tentando compreender. O que é? Ah, tá. Sempre que eu começo a trabalhar mais com isso, começa a piscar mais. E a mentira nada mais é do que eu lembrar do que eu não posso falar, ver se você tá acreditando, lembrar do que eu tenho que falar, qual é a versão que eu tenho que sustentar. Nossa, dá muito trabalho mentir, gente. É Pelo amor de muita Deus. carga cognitiva, exatamente. E ali pode ocorrer um excesso de piscadas. Você vai procurar pontualmente onde a pessoa piscou mais. Mas fala dela, ela tá aqui falando com você. Não, não sei o quê. E tinha mulher lá? Mulher? Não. Não tinha. A pessoa piscou mais naquele momento. Sim. Pode ser um vazamento. Eu sempre falo, vale a pena investigar. Pode ser um vazamento emocional. E claro que se você souber analisar as emoções, você tá um passo à frente da pessoa. Porque a pessoa fala pra você assim, tinha mulher lá? Essa olhada pra baixo é uma expressão de vergonha. Só que se você não souber ver isso na hora, não souber ler essa emoção, vai passar despercebido. Você não vai perceber nunca. Não vai perceber. Por isso que tem que assistir o nosso canal Metaforando. Isso aí. Tem que estar inscrito lá. Tudo. Por ensina favor. tudo. Você vai saber tudo. Até se a pessoa fizer um ombrinho aqui, ó. O Shurug. Agora eu quero saber minha análise. Seu desafio. Nossa, cara, eu sou muito ruim nisso, tá? Em análise de falar de personalidade. Mas, cara, você é muito empática. Você tem uma preocupação muito grande com o que os outros pensam de você, porque você achou que tinha me ofendido. Isso é péssimo, né? Isso é péssimo. Aí é de você. Eu só tô falando. Eu não me importo com o que ninguém pensa, gente. Isso é mentira. Tá vendo? Ela falou que não se importa e fez uma negação de cabeça. Ela acabou de mentir na frente do Metaforando, cara. Olha que audácia. Mas, ó, você demonstrou empatia bem grande quando você achou que tinha me ofendido, porque você falou, isso é uma coisa que eu detesto, e eu dei a entender que eu fazia isso que você detesta. Você ficou vermelha, teve ruborizou na região do pescoço, que é uma região vital. Meu Deus. Te incomodou de verdade. Sim. E quando você foi falar do Igão, você voltou atrás e falou assim, não, a gente também, né, pessoal, tem que ter cuidado, não sei o quê. Você não foi com banca pra cima deles. Pelo que você falou por esses sinais, dá pra ver que você tem muita empatia, talvez tenha aí uma necessidade de validação externa por parte dos outros. Não sei, não acho que você guarda muita emoção, não. Eu falaria que você guarda, mas não acho que você guarda muita coisa, não. Talvez para as pessoas próximas você deve falar muito. Você deve guardar só para quem não é tão próximo. Mas para quem é próximo, me parece que você aluga muito a turma aí. Com certeza. O Mas André, isso. coitado, cheguei em casa, tem bastante coisa para ele escutar. Minha análise psicanalítica aqui, ó. Tá aí. Excelente, adorei. Muito obrigada.